Jefferson, estou passando a palavra para você. Gratidão mais uma vez, né? Você é parceiraço aqui na rede. Deus abençoe a sua ministração aí. Fica na paz. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Nicola. Obrigado, pastor Aristeu, pelo privilégio de estar aqui sendo abençoado e nesse momento tendo a experiência de ser usado pelo Pai para dar um recado do Espírito Santo para os irmãos, né? Eu estava ouvindo desde o louvor, a oração, a palavra do Nicola, tudo muito interligado. O Espírito Santo quer, de fato, nos ensinar para que a gente mude de fase. Essa é a situação, né? Nós precisamos mudar de fase, mas eu não sei você, meu irmão, mas eu, de quando em quando, para eu mudar de fase, o Espírito Santo tem que sabe, me empurrar, porque senão eu não vou. E o tema da reflexão de hoje é o tempo de Deus. O tempo de Deus. Eu vou começar lendo em Gênesis no capítulo 12 e vou terminar em Gênesis no capítulo 21. Mas fique tranquilo que antes das 7 horas você vai sair para trabalhar, para fazer suas coisas, você não vai ficar o dia inteiro aqui não, tá? E em especial, meu irmão, se você não quiser acompanhar o tempo todo os comentários que eu vou fazer, deixa aberta a sua Bíblia no capítulo 21 de Gênesis, porque é ali que você vai ficar com uma palavra para te acompanhar, não só no dia de hoje, mas para a vida. Então, em Gênesis, no capítulo 12, nós temos o chamado do Senhor para Abraão. Deus chama a Abraão. E aí a gente começa a ver, então, entre o capítulo 12 e o capítulo 21 de Gênesis, tem o espaço de tempo entre o chamado e o cumprimento desse chamado. Então, esse intervalo, esse tempo, meu irmão, é onde pega. Eu respeito muito todo mundo que fala que Abraão é o pai da fé porque ele entregou Isaac. Eu respeito todo mundo que pensa assim. Mas eu tenho para mim que ele se tornou o pai da fé depois de aprender a lição de esperar o tempo de Deus. Porque entregar o filho para ser sacrificado era uma prática que naquela época muitos povos faziam. E a gente tem, por exemplo, Jefté que fez isso, né? Então, para mim, na minha concepção, o negócio foi, de fato, aprender e esperar o tempo de Deus. E a gente precisa esperar o tempo de Deus porque Deus está trabalhando na gente. Sabe aquela história de amassar o barro? Eu não sei você, meu irmão, mas quantas vezes eu já fui amassado, né? E dói, mas a palavra fala que o Senhor corrige aquele que ele os ama. Então, no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. Então, a primeira coisa que salta aos olhos aqui é que o Senhor tira Abraão de um lugar. E Deus fez isso conosco também. Deus nos tirou do lugar que nós estávamos antes de conhecer o Senhor e nos trouxe para o reino dele. Mas não para só isso. Aí ele diz: eu farei de você uma grande nação, te engrandecerei, você será uma bênção. E diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí vem: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 4 começa a aparecer as limitações de Abraão. Porque diz o seguinte: partiu Abraão, ou seja, Abraão entendeu o que Deus falou, começou a obedecer e já saiu da terra dele, já saiu da casa dos pais deles, e aí a Bíblia coloca uma vírgula e diz assim: e Ló foi com ele. E aí você pergunta: como assim Ló foi com ele? Se era claro que era para ele sair do meio da parentela, o que é que Ló foi fazer com ele? Por que que Abraão levou Ló? E aí a gente começa a ver os problemas que isso geraram. Aí no capítulo 13, capítulo seguinte, Abraão e Ló estão lá, cada um com seus empregados, com muito gado. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a ter confusão.
E aí Abraão vira para Ló e fala para ele finalmente, Ló, faz o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro. Escolhe você para onde você quer ir, que eu vou para o outro. E aí, então, precisou ter o primeiro momento de conversa de uma confusão que Abraão não teria se ele tivesse respeitado aquilo que Deus tinha dito. E aí, muito bem, eles fazem isso. Abraão achou que estava tudo tranquilo, porque agora finalmente ele não estava junto com Ló. E aí no capítulo 14, a gente tem uma guerra de 4 reis contra outros 5 reis. E Abraão fica sabendo da guerra e fala assim, não, estou de boa aqui, não tem nada a ver com guerra, sou da paz, estou em paz, não quero confusão para o meu lado. E aí chega alguém e fala assim, mas o seu sobrinho Ló foi capturado, uma mulher dele, os filhos, e alguém tem que fazer alguma coisa. E aí Abraão, de novo, tem que sair da situação confortável que ele estava, entrar numa confusão que não era dele, numa guerra que não era dele, porque lá atrás ele tomou uma decisão errada. E aí, meus irmãos, a Bíblia fala uma coisa muito, muito interessante que daria por si uma reflexão à parte, dizendo que Abraão pegou dos seus funcionários 318 homens que eram os mais capacitados, ou seja, ele não estava preocupado com quantidade. E aí a gente aprende que no momento da crise, das lutas, das dificuldades, só os mais capacitados é que vão ter a sua oportunidade, vão ter a sua chance. A gente começa a olhar para o profeta Daniel, ele era o mais capacitado, ele era o especial, ele era o especialista. Então, toda vez que tentavam derrubar Daniel, ele caía de pé. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. E a mesma coisa aconteceu com José no Egito, ele era especialista naquilo que ele fazia. Davi era especialista em guerra. Quando alguém pensava em fazer guerra com Davi, tinha que pensar 20 vezes, porque sabia que Davi era especialista. E aí vem a pergunta, você é especialista naquilo que você faz, no seu trabalho, na sua profissão? Se você não é, meu irmão, se eu não sou, a gente precisa melhorar isso, porque as coisas estão mudando e, como diz o Nicola, o mundo está mudando e justamente na nossa vez. E só os especialistas é que vão sobreviver. Então, há muitas profissões que existiam há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não existem hoje. Daqui 5 anos, profissões que existem agora não vão existir mais. Talvez depois da pandemia, muitas profissões que existiam antes não vão existir. Então, nós precisamos estar atentos para fazer as mudanças, estar capacitados. Mas, muito bem, no capítulo 15, Deus observa que Abraão está lá meio cabisbaixo, e Deus então vai falar com Abraão. E aí Deus fala para Abraão o seguinte, né, reforçando as promessas que o Senhor tinha feito para Abraão, e Deus fala para ele assim, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e sou a sua recompensa, eu sou o seu galardão. E aí a gente vai pensar assim, nossa, glória a Deus, né? Uma palavra dessa, Abraão reagiu de boa. E olha a resposta azeda, atravessada que Abraão deu, que Abraão respondeu. Ele disse assim, o que é que o Senhor pode me dar se eu continuo sem filho? O que é que o Senhor pode me dar se até agora o Senhor não cumpriu a promessa que o Senhor me fez? Eu continuo sem filho. E ele ainda fala mais. É o meu empregado Damasceno que vai herdar tudo que eu tenho, porque eu não tenho filho. E Deus fala, não, você vai ter um filho seu. E aí, de novo, Deus faz um movimento de tirar Abraão de dentro da tenda dele. A gente entende que essa visão que Abraão teve do Senhor era à noite, porque a palavra fala que Deus tirou de novo Abraão de dentro da tenda, né? No capítulo 12, ele tirou da terra dele, do meio da parentela, e agora tira ele de dentro da tenda e fala para ele assim, Abraão, olha para as estrelas, vê se você pode contar, porque assim vai ser a sua descendência. E aí a gente entende, sabe, meus irmãos, que essa palavra está diretamente ligada com Romanos no capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala
a seguinte coisa, que nós não podemos nos conformar com a mentalidade, com a maneira de pensar e de agir desse mundo, mas que nós precisamos ser transformados. E aí ele fala, como é que acontece essa transformação? Essa transformação acontece com a nossa mudança de mentalidade. Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia, por isso nós precisamos estar junto com os irmãos, conhecer mais a palavra, conhecer quais são as promessas que o Senhor tem para nós, quais são as promessas que o Senhor tem para minha família, para os meus filhos. Se você não sabe isso, meu irmão, se você tem dúvidas, procura o Nicola, procura o pastor Aristeu, senta com ele, você fala, me ajuda a entender, né? Porque todo cristão, toda pessoa que passa pelo novo nascimento, que entra no reino de Deus, no pacote, meus irmãos, vem essas promessas. Só que a gente se atrapalha na questão do tempo, porque a gente acha que é no nosso tempo, no nosso jeito, e aí a gente aprende que não é. Abraão já aprendeu logo de cara, falou assim, levar Ló não vai dar nada não, isso aí é uma coisinha boba, e deu confusão. E aí a gente vê então, no versículo seguinte, no versículo 16, que apesar de Deus ter dito, né, várias vezes que ele teria um filho, Abraão e Sara param para conversar e tem a pior das decisões. Ontem a gente falou, né, os irmãos falaram sobre tomar decisão errada. Abraão e Sara decidem ajudar Deus. Assim, não, esse negócio de ter um filho tá complicado, a gente já tá, né, meio passado, meio velhinho, vamos ajudar Deus, tem a Sara, a Agar aqui, que é a mocinha nova, que é escrava, então, Abraão, você, né, vai lá, faz o serviço com ela e vamos ajudar Deus, então, porque tá demorando, vamos ajudar Deus. E quantas vezes a gente faz isso? Eu já fiz isso, já quebrei a cara e espero que você, meu irmão, não tenha feito isso. Mas muito bem, no versículo 17, né, a gente vê então que Abraão está já com 99 anos, o filho da Agar já tem 13, ou seja, né, aquela ajuda de Deus, que eles achavam que estava ajudando Deus, criou um outro problema, uma outra situação que ia causar muita confusão lá na frente, mas o menino já tem 13 anos. E aí, de novo, o Senhor aparece e fala para Abraão, Abraão, daqui 1 ano você vai ter um filho. E Abraão responde, sabe de que jeito? Um deboche, dando risada. Está escrito, meu irmão, que Abraão deu risada, que ele não acreditou. A gente fala, mas esse cara não é o pai da fé? Você vê, meu irmão, que se teve chance para Abraão, tem chance para mim, tem chance para você, nós estamos no lucro, porque nós temos muito mais informação, a gente pode fazer muito mais do que ele. E como se não bastasse isso, no versículo 18, no versículo seguinte, os anjos aparecem e vão conversar com Abraão, e Sara fica do lado de fora da tenda, só no ouvido, né? Ligada lá no que estava falando, e ela ouve os anjos reforçando, Abraão, daqui 1 ano você vai ter um filho com Sara. E aí é a vez da Sara dar risada. E aí os anjos falam assim, sua mulher está dando risada lá fora. E aí ela, não estou dando risada não. Está dando sim, mas daqui 1 ano você vai ter um filho. Muito bem. No capítulo seguinte, no capítulo 19, Sodoma vai ser destruída. E Abraão não tem nada com isso, porque ele está de boa, né? Só que aí o Senhor fala assim, seu sobrinho está lá, né? E, aliás, o próprio Abraão que lembra que Ló está lá, e aí ele tem que interceder pelo sobrinho Ló. Aí no capítulo 21, nós começamos no capítulo 12, no capítulo 21, finalmente o Isaac nasce. E é esse versículo, meu irmão, que eu quero sugerir que você leve no seu coração, que você copie, cole e mude onde está escrito Sara, que você coloque o seu nome. Você leia esse versículo colocando o seu nome, porque o capítulo 21 é o cumprimento da promessa que Deus fez que Abraão teria um filho. Outras promessas iriam se realizar
depois ainda. Mas aqui se realiza. Então, no capítulo 21, versículo 1, está escrito: o Senhor visitou a Sara. E aonde está Sara, meu irmão, você tira e coloca o seu. E ficaria mais ou menos assim: o Senhor visitou o Jefferson, o Senhor visitou o Nicola, o Senhor visitou o Luiz, visitou o Yosael, como tinha dito. E cumpriu. O Senhor visitou e cumpriu como tinha prometido, como tinha dito. Então, as promessas que o Senhor tem para você e para mim serão cumpridas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós, meus irmãos, precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o Senhor está usando esse tempo para trabalhar em nós, para trabalhar o nosso coração, para nos fazer entender que nós precisamos mudar de postura, mudar de mentalidade. Nós precisamos mudar de mentalidade para que a gente possa, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus e para as nossas vidas. Se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Vamos fazer as coisas do jeito do Senhor, porque do nosso jeito não dá certo. Então, meu irmão, pegue o capítulo 21, versículo 1, tira o nome da Sara, coloca o seu, coloca o da sua família e decore isso. Nos momentos de luta, de dificuldade, fale isso para si mesmo. O Senhor vai cumprir aquilo que me diz respeito. Porque quando o Senhor fez a promessa para Abraão, no capítulo 12, o Senhor sabia que ele ia cumprir. Deus sabe, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Mas como nós não conhecemos, nós entramos em crise. Mas Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para você. E talvez você também, como Abraão, precise sair de uma terra, talvez você precise mudar de mentalidade, talvez você precise olhar para as estrelas, talvez você precise tirar alguém próximo que não está sendo uma boa influência para você e se aproximar das pessoas que o Senhor quer trazer para o seu redor para estar junto. Aproxime-se cada vez mais do Nicola, do pastor Edisteu, esteja perto de homens de Deus. Eu gosto muito de uma frase animada que o Nicola sempre fala, anda com os bons, irmão, que você fica melhor. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Vamos andar com os bons para a gente ficar melhor. E esses bons são os homens de Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma nova mentalidade, que o Senhor prospere os seus negócios, que tudo que você tocar, meu irmão, seja bênção e que você esteja entre os especialistas no seu negócio, na sua atividade profissional, que você sempre seja lembrado como o mais capacitado no seu ramo de negócio. Que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. É isso, meu irmão. Obrigado, Nicola. Jefferson, aproveita e ora por nós, então, baseado na sua palavra, já ora por nós. Sim. Vamos lá, então. Pai, como é bom estar na tua presença, como é bom sentir o seu amor, a sua proteção e a sua correção. Embora muitas vezes doa e muitas vezes a gente não entenda, nós sabemos que o Senhor é o dono do tempo. O Senhor controla a história. O Senhor tem promessas para nós. Nós sabemos que nós seremos bênção. Nós sabemos que nós nascemos para te adorar, para estar debaixo das tuas asas. E nós queremos entregar o controle das nossas vidas nas tuas mãos. Que se cumpra em nós todos os teus propósitos, todos os planos e sonhos que o Senhor planejou para nós quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, que se cumpra. Pai,
Espírito Santo, nos ajude para que nós não venhamos atrapalhar ou querer ajudar, entre aspas, os teus planos. Que nós possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesse dia, a nos lembrar que nós podemos tudo aquilo que o Senhor diz que nós podemos, que nós temos tudo aquilo que o Senhor diz que nós temos e que nós podemos tudo aquilo que a tua palavra declara que nós podemos. Declaramos que somos bênção, que a nossa família é uma bênção, que estamos livres das catástrofes, das doenças, que nós somos um povo abençoado e que vamos abençoar outros. Aqueles que estão precisando de recursos financeiros, que estão precisando de trabalho. Pai, abra as portas, dê uma nova mentalidade, dê ideias novas, projetos novos e estratégias sobre como executar isso. Abençoa-nos, Pai, porque nós sabemos que essa é a tua vontade, nos ver debaixo das tuas asas, protegidos, e nós oramos agradecidos no nome de Jesus, porque nós cremos que aquilo que os nossos olhos não viram, não chegou no nosso coração, e nem a nossa mente pôde imaginar, é o que o Senhor preparou para nós, porque o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, pensamento de paz e não pensamento de mal. Nós repreendemos em nome de Jesus toda seta maligna que está querendo causar dano na mente e no coração dos nossos irmãos. Repreendemos em nome de Jesus e declaramos palavras de paz, que o teu Espírito Santo fale ao coração desse irmão que está com esse tipo de pensamento, para que ele seja renovado agora, nesse momento, pela presença bendita do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus! Pai, nós somos gratos por esse dia, por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém.